Meus irmãos, de graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos tratar de Números, capítulo 4 e Marcos, capítulo 2. O capítulo 4 do livro de Números, ele é uma continuidade do capítulo 3, cujo o relato retrata de que maneira as três famílias, Gersonitas, Meraritas e Coatitas, agiriam na manutenção, montagem e desmontagem do tabernáculo. Então, há algumas diretrizes a seguirem para que a obra de Deus possa ser feita da melhor maneira possível. Então, a exemplo, o sacerdote teria que entrar no lugar santo, fazer a desmontagem da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, cobrir os objetos para que os levitas pudessem fazer a retirada dos utensílios santos e, por fim, fazer a desmontagem para carregarem o tabernáculo. Marcos capítulo 2, nós temos três acusações contra Jesus. Primeiro, que ele comia com os pecadores. A segunda, acerca do jejum, né? Os discípulos não estavam jejuando. A terceira diz respeito ao sábado. Então, quando Jesus foi chamar a Levi, seu discípulo, o texto vai dizer que os homens começaram a acusar Jesus de comer com os pecadores. Jesus responde, então, que os sãos, eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. Mais uma vez, revelando o seu caráter evangelístico, que veio buscar e salvar o que havia perdido. Na segunda acusação, acerca do jejum, Jesus usa ali uma parábola. Jesus usa ali uma figura de linguagem para ensinar aqueles homens o que estava acontecendo. Obviamente, ninguém ficaria em jejum em uma festa. Todos ali estavam para celebrar algo, principalmente no contexto judaico. Então Jesus acrescenta que chegaria um tempo em que o noivo seria tirado e eles teriam que jejuar. Mas o grande ponto aqui é que, diferente do que dizia a lei, as tradições religiosas impunham pelo menos dois jejuns na semana, mas a lei falava sobre um no dia da expiação. Então, quando nós olhamos ao texto bíblico, vemos que os homens que acusaram Jesus, mais uma vez, estavam com a capa de uma tradição que, por muitas vezes, acrescentava à lei, por outras, tirava da lei pontos que eram extremamente importantes. O terceira acusação, Jesus é acusado de burlar o sábado. Então, o primeiro ponto a entender, Jesus nunca falou contra o sábado. O sábado para os judeus é extremamente importante, faz parte da aliança que Deus tem com eles. Porém, o ponto é justamente as tradições sendo colocadas acima do que diz a palavra. Jesus usa exemplo Davi que comeu o pão da proposição que era separado somente aos sacerdotes. Em outros textos, Jesus vai falar sobre o serviço sacerdotal que é feito no sábado. Mas o ponto importante, obviamente, é que o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. E que as tradições, elas não são desprezadas ou não devem ser desprezadas, desde que elas andem em acordo com a palavra de Deus. Entrando então no livro de Marcos, capítulo 3, o texto inicia com Jesus fazendo uma cura do homem que tinha uma mão mirrada. Versículo 13, então, o texto vai falar sobre a chamada dos 12, ou a escolha dos 12 apóstolos ou discípulos de Jesus. Temos outro texto que fala dos 70, mas nesse aqui fala especificamente dos 12. E o texto vai dizer que Jesus deu aos 12 autoridade, deu a eles capacidade, poder, para que, através da vida deles, o reino de Deus pudesse se estabelecer, através da pregação, curas e expulsão de demônios. Então, quando nós olhamos o ministério de Jesus,
Esses 3 pontos são muito embarcados sobre tudo aquilo que ele fazia. Por fim, capítulo 3 se encerra com Jesus falando quem são os meus irmãos, quem é minha mãe, quem é a minha família. E ele finaliza dizendo no versículo 35, que são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos, obviamente, o Senhor nos chamando, nos capacitando para que possamos fazer a vontade de Deus. Boas leituras e fique com Deus.